Opa, e aí, tudo bom? Tudo certinho? Bom, vamos falar aqui um pouquinho mais de história hoje, né? Vamos ver aqui a independência do Brasil hoje. Vamos ver como é que aconteceu, né? O que rolou aí nessa independência. Vamos entender melhor, né? O que levou a gente a ser um país livre aí, certo? Bom, vamos começar então, né? A primeira coisa que a gente vai estudar, né? O retorno da família real a Portugal, né? É, é bem o finalzinho ali do período joanino, né? Que é o que ocasionou ali depois a independência do Brasil. Então vamos entender aí, né, como que foi esse retorno, certo? Em 1811, Portugal vai expulsar os franceses do seu território. Então, Portugal fica livre aí dos franceses, certo? E isso, por eles terem conseguido expulsar os franceses, isso vai gerar um forte sentimento nacionalista nos portugueses. Então eles vão se achar, tipo, muito bom, sabe? Eles vão, tipo, eu sou sensacional, não sei o que, entendeu? Os caras estão com a moral lá em cima. É, e aí, em 1815, Napoleão vai ser preso e acontece o Congresso de Viena, certo? E aí, né, logo depois do Congresso de Viena, é quando as coisas na Europa meio que se estabilizam, assim, de uma certa forma, tá? Só que a gente tem que lembrar que a Europa, né, o Congresso de Viena, ela foi para tentar restaurar o absolutismo, certo? Mas a Europa, ela tá sofrendo uma influência gigantesca do liberalismo. Tipo, ela tá sob uma forte onda liberal, né, que a gente vai chamar. Que o liberalismo, né, essa onda liberal, são aqueles valores que a gente viu no iluminismo, sabe? Aquelas coisas que iam contra o absolutismo, que era o que reinava até então, certo? Então a Europa ela tá nessa mudança de valores aí, né? E aí em 1820, o Portugal vai fazer a Revolução do Porto, né? Lembrando aí que Porto é uma cidade de Portugal, tá bom? Não é o Porto tipo, marítimo, certo? Então, mas essa Revolução do Porto vai ser feita pela corte portuguesa, né? E que ela vai ter duas exigências, né? E duas visões completamente diferentes para Portugal e para a colônia do Brasil. Vamos entender, né? Quais eram essas duas visões aí que eles tinham, né? É bem, como é que eu posso falar? É, oposto, sabe, uma da outra. A gente pode falar aqui que em Portugal, eles tinham um ideal, para Portugal, um ideal um pouco mais liberal, sabe? Então, eles já pegaram esses ideais iluministas aí e eles queriam implantar em Portugal. Então, eles vão pedir o retorno de Dom João, mas não como um rei absolutista, né? Que era como era antes, mas sim sob uma monarquia constitucional. Ou seja, agora o rei tem leis para seguir, tem uma constituição a obedecer, certo? Só que já no Brasil, eles têm uma visão completamente conservadora. Então, eles não querem esses ideais liberalistas para as colônias portuguesas, entendeu? Então, para o Brasil, eles têm uma proposta conservadora. Essa corte portuguesa ela quer recolonizar o Brasil. Mas como, né? Por meio desses dois pontos que eu coloquei aqui. Um é fechar os portos, então lembra daquela abertura de portos que teve em 1808, né, com o bloqueio continental, que a corte veio pra cá, etc. Então, eles querem fechar isso e voltar com aquele negócio do pacto colonial de o Brasil só poder fazer comércio com Portugal. E eles também querem o fim do Reino Unido. Veja aí que eu coloquei um asterisco, que é justamente para você não confundir, né, o Reino Unido, Inglaterra, com o Reino Unido que a gente está falando aqui, que é Brasil, Portugal e Algarve, certo? Então é desse Reino Unido que eles querem o fim, beleza? Mas aí então, é, sob essa pressão toda aí que a corte portuguesa está fazendo, Dom João VI vai voltar para Portugal, só que vai deixar Dom Pedro I. Então o Pedrinho vai ficar aqui no Brasilzão, certo? E aí, nisso, lembrando que o Dom Pedro I, ele já era adulto, tá? Quem vai ser a criança lá de 7 anos, não sei o quê, é o Dom Pedro II. Dom Pedro I já é adulto, já tem aí seus 20 e poucos anos. Então ele vai ficar no Brasil e vai governar o Brasil, enquanto o Dom João vai retornar a Portugal para governar, né? Só que a elite brasileira, ela tá temendo muito essa recolonização
que a corte portuguesa quer que aconteça, né? E isso, então, o Brasil começou a sofrer uma pressão fortíssima, né? Também para ser recolonizado e para que Dom Pedro também voltasse para Portugal. Então, para voltar tudo do jeito que era antes, né? Só que tipo, era algo que a elite brasileira não queria, porque seria muito ruim para eles, né? Então, é, aí nesse cenário todo de pressão, né, não sei o que, Dom João até chega a enviar não, né, a ameaçar enviar tropas para o Brasil, né, para que Dom Pedro voltasse e assim impedisse a independência, né? Então a gente vê aí que teve uma briga de família no meio da nossa independência, certo? E aí então, sob toda essa pressão, a corte portuguesa falando lá na orelha de Dom João para falar para Dom Pedro voltar e não sei o que, Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, declara a independência do Brasil, certo? Essa independência ela foi um projeto da elite, então mas tipo, Dom Pedro arquitetou esse plano todo com o apoio da elite, né, certo? Com os interesses da elite brasileira. E essa nossa independência ela vai seguir o mesmo modelo da independência do ZEUA, principalmente na parte da escravidão que será mantida, certo? Mas vamos entender melhor como foi o processo dessa independência, certo? Bom, primeiro que essa independência ela teve início com a crise do sistema colonial, né? Então todo aquele sistema que a gente já conheceu no passado, né? E não sei o que. E aí então isso aí começa com a vinda da família real ao Brasil. Lembra que eu falei que tinha essa vinda que segurou o sistema colonial, não sei o que? Então, é disso aí que eu tô falando agora. Já o fim da, da independência do Brasil, né? É discutido, então muitos pensam, né? Diferente, assim, tipo, tem uma certa divisão aí no mundo da história, certo? Mas assim, alguns defendem que a independência ela foi um processo que ocorreu até 1831, então essa independência ela só foi finalizada em 1831, quando acaba o primeiro reinado, né, que é quando Dom Pedro vai retornar a Portugal e assumir o trono português. Porque só aí a gente teve realmente essa sensação de ser independente, tá? Só que outros também, né, outros falam que, assim, essa independência foi mesmo em 1822, que foi quando a gente foi oficialmente proclamado independente, tá? Por Dom Pedro. Então, então a gente pode colocar assim, que até 1831 a gente não se sentia independente. Então esse fio de independência a gente só foi ter depois de 31, certo? Mas a independência mesmo, tipo, que tá lá no papel, digamos assim, é em 1822, beleza? Que é quando Dom Pedro vai separar o Brasil do Reino Unido, né? Que é do Portugal, Brasil e Algarve. E então vai fazer da gente independente, certo? Então vamos, só para concluir essa aulinha aqui, a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso é que a independência do Brasil foi uma independência totalmente conservadora. Como assim, né? Vamos entender. Bom, primeiro, a gente vê isso na manutenção do território. A gente não teve mudança nenhuma de território, a gente não ganhou nem perdeu nenhum território. Lógico que sim. Depois a gente perdeu, por exemplo, a Guiana pelo Congresso de Viena, mas não tem nada a ver com a independência. E a gente perdeu, na verdade antes, né, com o Congresso de Viena, a gente perdeu a Guiana Francesa, mas isso aí tinha a ver com uma rixa com a França, não tem nada a ver com a independência. E a gente vai perder a província Cisplatina em 26, só que também não tem nada a ver com a independência, é uma revolta à parte, sabe? Mas assim, no geral, é, a manutenção do território foi a mesma, sabe? Isso não mudou do Brasil independente do Brasil colonial para o Brasil independente, certo? O poder continuou centralizado no Rio de Janeiro, né? Que foi o que aconteceu quando a corte veio para cá, e isso continuou depois da independência.
Quem continuou reinando aqui foi a família Bragança, né, com o filho de Dom João, o Pedrinho. A escravidão continuou do mesmo jeito, certo? A elite agrária também continuou no poder, certo? É, o, a parte agrária do país também continuou sendo exportado do mesmo jeito e os ingleses continuaram com o mesmo privilégio. Então a gente vê que assim, a gente se tornou independente. Então, meu, beleza. Então isso é uma grande mudança, a independência. Só que nada mudou, de certa forma. Entendeu? Essa é a independência do nosso país. Então, uma coisa bem sutil assim, sabe? Porque se a gente vê aqui que muita coisa continuou da mesma maneira que estava, certo? Mas enfim, é isso aqui, certo? Essa é a independência do Brasília. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem melhor o que foi esse processo aí, certo? Comentem aí embaixo o que vocês acharam, alguma sugestão, alguma crítica também, por que não, né? Alguma coisa que eu possa melhorar, ou enfim. Comentem aí o que vocês acharam, certo? Deem um like aí, clica no joinha aí também. Compartilhe aí com seus amigos ou com quem tem alguma dificuldade de história, ou enfim, quem tem algum interesse aí em saber melhor da independência do Brasil. E no mais é isso, se inscreve aí no canal, clica no sininho que tem bastante coisa aí pela frente, certo? Então clica no sininho pra você não perder nenhum vídeo aí dos próximos que virão, que ainda virão muitos, tá bom? Então é isso aí, um beijo e até mais.